Boa noite, pessoal. Eu estou aqui gravando um vídeo porque eu comecei a estudar através da inteligência artificial e confesso a vocês que eu estou fascinado com as potencialidades que essa tecnologia nos fornece para potencializar os nossos estudos, sabe? Eu não sei quanto a vocês, sabe? Mas eu sempre tive uma dificuldade quando estava estudando, porque a minha mente tem meio que uma visão sistêmica. O nosso modelo de estudo cartesiano, o que ele faz? Ele compartimenta o conhecimento. Então, quando nós vamos na faculdade, na escola, nós recebemos pequenas frações do conhecimento, né? Para depois, no final, nós juntarmos essas pequenas frações quando formos utilizar. Só que eu tenho um problema que eu sempre fico me questionando, tá, mas para que serve isso aí? Tá, mas isso aí se relaciona como com tal área do conhecimento? E eu descobri na inteligência artificial a resposta para todas as minhas perguntas. Eu descobri que a inteligência artificial ela pode ser um professor orientador, ela do teu TCC, ela pode ser o teu professor da matéria que você está estudando, ela pode ser o teu colega, ela pode ser a tua secretária. Enfim, na verdade, eu creio que eu descobri talvez 1% do que essa tecnologia pode fornecer para nós, mas eu pretendo descobrir mais. Então, o motivo desse meu vídeo é justamente dividir com vocês o que eu estou aprendendo e como eu estou utilizando. Como eu sou da área do direito e sou um concurseiro nato, qual foi a forma que eu pensei em dividir isso com vocês? Bom, eu vou fazer um estudo para a prova da magistratura do Enem. Então, o que acontece? Eu selecionei uma disciplina, a disciplina de humanística, que é uma disciplina que é bastante cobrada e alguns estudantes têm uma certa dificuldade, né? Porque o que acontece? Para mim, na minha opinião, humanística é o que vai fazer você um bom jurista ou não. Né? Quando a gente entra na faculdade, eu já fui calouro, eu sei como é que é. Nós entramos na faculdade querendo estudar direito civil, direito penal, processo, enfim, a gente entra na faculdade querendo saber como ser um bom advogado, como ser um bom promotor, um bom juiz, enfim. E nós achamos que essas disciplinas dogmáticas, que se diz, são as principais. E muitas vezes o estudante universitário, logo que ele entra, ele tem essas disciplinas da área humanística, filosofia do direito, introdução ao estudo do direito, enfim, todas essas disciplinas que muita gente, eu digo que eu já ouvi as pessoas falarem, acham chatas. Mas, na verdade, depois que eu me formei, eu confesso a vocês que eu sempre gostei dessas disciplinas, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa, quem me conhece melhor sabe que eu sempre gostei do que a gente chama de um papo cabeça. Poxa, então filosofia do direito, ela é puro papo cabeça, né? Então eu sempre gostei. Muito embora não tenha estudado com toda a profundidade que hoje eu acho que eu deveria, certo? Enfim, então foi por isso que eu selecionei essa disciplina para nós estudarmos juntos, entendeu? Eu vou começar do zero, tá? Eu vou começar o meu estudo do zero, só com auxílio da inteligência artificial. Então, quando eu fizer a prova, pelo menos dessa disciplina, vai ser só com esse estudo da inteligência artificial, com auxílio da inteligência artificial. E eu vou dividir isso com vocês. Quem quiser, eu vou postar os vídeos no canal do YouTube. Quem quiser ir lá e olhar como eu fiz, de repente você olha e vê, pô, esse projeto me serve, isso aí tá bom para mim. Olha, até tá bom, mas eu vou melhorar em tal sentido. Enfim, é uma experiência. É uma experiência que eu quero dividir com vocês, certo? Então, o que acontece? A inteligência artificial ela me recomendou que eu utilizasse o Notebook LM. Então, hoje, nós vamos fazer um estudo da, nós vamos fazer um estudo do Código de Ética da Magistratura. Eu já baixei o Código de Ética da Magistratura para o Notebook LM, certo? Então, agora eu vou fazer 5 perguntas para o Notebook LM para ver como ele vai nos responder, certo? Então, vamos lá. O código de ética já está na tela ali, como vocês podem ver. Eu vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Quais são os deveres fundamentais do magistrado?
segundo o artigo 1º. Artigo 1º do Código. Vamos ver o que ele vai responder para nós, tá? Ah, detalhe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. No mundo da IA, como é que eu entrei no mundo da IA? Muito simples, cara. Nós temos uma IA excelente, eficiente, muito eficiente e gratuita, que é a IA do Google, certo? Uma hora dessas eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando como é que eu uso a IA do Google. A IA do Google é excelente professora. Ela que está me ensinando a usar a IA, certo? E uma coisa que eu vou contar para vocês, tá? Vou abrir um parêntese antes da gente de nós postar. Vou botar a resposta ali. Quem quiser ler a resposta já de antemão, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu sempre que, como eu sou uma pessoa assim que eu não sou da área da tecnologia, sempre que eu tentei assim aprender alguma coisa nova, vocês sabem que hoje em dia tem cursos para tudo, né? E são pagos até. Aí uma vez eu queria fazer um curso de edição de vídeo. Aí eu disse, quero fazer vídeo para o YouTube, que eu gosto de rede social, sabe? Então eu disse, quero fazer vídeo para o YouTube. Aí pesquisei, vi qual era o melhor vídeo, qual era o melhor editor de vídeo, que eu sempre, essa mania de perfeccionista, o melhor, não sei o quê. Enfim, aí eu disse, bom, mas agora eu comprei o melhor editor de vídeo, eu quero saber como usa. Fui lá e procurei um curso pago, de um cara que dizia que era excelente, que sabia tudo sobre o assunto. Eu não duvido que ele soubesse tudo sobre o assunto, mas o problema, sabe o que é? Ele não tinha didática. Ele não tinha didática nenhuma. Por uma pessoa como eu, leiga no assunto, que não conheço nada de edição de vídeo, ele colocava aquela tela ali e ia fazendo as coisas rapidamente, eu não entendia nada. Entende? Às vezes o que acontece? A pessoa tem o conhecimento, mas se ela não souber como transmitir, não vai adiantar nada. E o que eu quero dizer para vocês com isso? A inteligência artificial, ela sabe como transmitir. Se tu não entendeu, depois eu vou mostrar para vocês, ela explica de outra forma, certo? Mas ela sabe como fazer. Vamos ver o que ela respondeu. Então vamos lá, vamos ver o que ela respondeu aqui, ó. Segundo o artigo 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional, presentes nas fontes, o exercício da magistratura exige do juiz uma conduta que seja totalmente compatível com os preceitos estabelecidos tanto no Código quanto no Estatuto da Magistratura. Para orientar essa conduta, o artigo define que o magistrado deve nortear-se pelos seguintes princípios e deveres fundamentais: independência e imparcialidade, agir com autonomia e sem favoritismos. Olha só o detalhe, aqui é a explicação que ela dá. Aí tá vendo esse número 1 aqui? Nesse número 1, ela remete, né, aos dispositivos do código que ela tirou essa parte, independência e imparcialidade, colocamos no 1 aqui. Vamos lá. Aqui está, no artigo 1º, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos desse código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, imparcialidade, do conhecimento, da capacitação e da cortesia, certo? Conhecimento e capacitação, manter-se atualizado tecnicamente, preparado para o cargo, cortesia e transparência, tratar todos com boa-vontade, permitir... Bom, eu não vou ler tudo para vocês, tá? Porque, como esse é um vídeo, se vocês quiserem, vocês podem dar um pause e lerem, tá? Aí o que acontece? Olha só. Olha aqui ele além da pergunta, o que a IA faz? Ela já fez outras perguntas, ó. O que o código diz sobre juízes darem aulas? Como deve ser o comportamento do juiz nas redes sociais? Explica a diferença entre independência e imparcialidade. Entende? A inteligência artificial, ela tem essa vantagem. Quando tu propõe um tema, ela já pergunta assim, outras respostas, outras perguntas que ela sabe que são temas relacionados àquele que tu está estudando. Então ela vai sugerindo temas. Vamos só ver aqui, ó, o que ela vai dizer assim, ó. Explica a diferença entre independência e imparcialidade judicial. Ela está pensando ali. Ó. De acordo com o Código de Ética da Magistratura Nacional, a independência e a imparcialidade são princípios distintos que orientam a conduta do juiz, embora ambos visem
garantir uma justiça correta. Abaixo explico a diferença central entre esses dois conceitos. A independência judicial, o foco é na autonomia, e a imparcialidade, o foco é na neutralidade. Independência refere-se à liberdade do magistrado para decidir de acordo com a sua consciência ou direito, sem estar sujeito a pressões ou ordens de terceiros. Pressões e ordens de terceiros, isso é muito importante, né, para o magistrado. Para o magistrado, ele não pode sofrer influência alguma, ele não pode sofrer influência de grupos políticos, não pode sofrer influência da sociedade, ele tem que ser neutro, manter a influência do magistrado tem que ser o direito, a Constituição, o direito, o ordenamento jurídico, né? Por isso que Montesquieu, na área de humanística, vai cair Montesquieu, certamente, por isso que Montesquieu formulou a teoria da tripartição dos poderes, né, entre a função judicante, legiferante e executiva, ou seja, judiciário, executivo e legislativo, e o sistema de freios e contrapesos, que significa que um poder fiscaliza o outro, certo? Não pode dotar, o poder é uno, e indivisível, por isso que alguns autores dizem que não são poderes, são funções de Estado, a função executiva, a função legislativa, a função judicante, né? Enfim, porque o que acontece? Eles pegam o poder soberano, que é o uno e indivisível, e particionam em 3 funções, para nenhum poder, para nenhum órgão preponderar sobre o outro. Então, um vai fiscalizando o outro. Né? Essa é a ideia da tripartição de poderes. Então, por isso que o magistrado ele tem que ter uma independência funcional, certo? Ele não pode, ele deve ser fiscalizado, mas a atuação dele não pode ser condicionada, certo? Então tá aqui, ó, proteção contra influências. O magistrado deve agir sem receber influências externas ou estranhas à sua convicção. Denúncia de interferência. É dever do juiz denunciar qualquer tentativa de limitar sua autonomia. Distanciamento político. Hoje em dia, né, pessoal, distanciamento político a gente sabe que é muito importante, né? Como forma de garantir que não sofra pressões ideológicas ou partidárias. O juiz é proibido de participar de atividades político-partidárias. Então, quem quiser fazer concurso para a magistratura já sabe, né? Não pode participar de atividades políticas partidárias, ou uma coisa ou outra. Recusa de vantagens. Bom, essa aqui é clássica, né? O juiz deve rejeitar benefícios ou presentes de empresas ou pessoas que possam comprometer a sua liberdade de decidir. Imagina como é que um juiz vai chegar a uma parte ali, o autor da ação ou o réu, e dar um presente para o juiz, como é que vai ficar a imparcialidade dele ali? Não tem, né? Não pode. E a questão da imparcialidade judicial? Aqui primeiro a gente falou da independência, né? Então vamos falar da imparcialidade, foco na neutralidade. Então, por que o juiz é imparcial? Ele não pode tomar parte, ele tem que ser neutro. Ele vai ouvir as razões do autor da ação, vai ouvir a defesa, as contrarrazões do réu, do demandado, né? E com base na instrução probatória, que ele vai tirar uma solução para o caso concreto. Mas tão somente com base na instrução probatória, certo? Com as provas produzidas durante o processo. Por isso que ele tem que ser neutro e imparcial, ele tem que se deter as provas que foram produzidas, não a preferências pessoais, né? Por isso que ele tem que ser imparcial. Então, imparcialidade diz respeito à postura do juiz em relação às partes e aos fatos de um processo específico. Um juiz imparcial é aquele que não tem lado. Equidistância. O magistrado deve manter uma distância equivalente entre as partes ao longo de todo o processo. Aquela história, equidistância, é que, na verdade, quando diz uma distância entre as partes, quer dizer que aquela distância em termos de que ele não, para não se deixar influenciar nem por uma nem por outra, né? Evidentemente que ele tem que estar perto para ouvir e tal, mas a equidistância no sentido dele não tomar nenhuma parte, nem parte do autor, nem do réu. Ausência de favoritismo. Ele deve evitar qualquer comportamento que demonstre predisposição
preconceito ou favoritismo por um dos lados. Igualdade de tratamento. O juiz tem o dever de tratar todos com igualdade, sendo vedada qualquer discriminação que não seja justificada por lei. A lei processual pode discriminar, por exemplo, a lei processual, ela fornece prazos em dobro para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, mas isso não é favoritismo, é por uma razão de ser. A Defensoria Pública, o Ministério Público, eles têm menos defensores e promotores em relação ao número de advogados e muito mais processos, então é uma forma de é um tratamento diferenciado, mas é com proporcionalidade. Agora, objetividade. A decisão deve ser fundamentada na verdade dos fatos e nas provas apresentadas, e não em opiniões pessoais. Isso é muito importante, né, pessoal? A gente sabe hoje em dia, né, que a minha opinião, certo? Para as pessoas leigas, né, as pessoas leigas fundamentam muitas coisas, muitas convicções com base na minha opinião. Só que o juiz não pode fazer isso. Na verdade, eu acho que ninguém deveria, sabe? Eu acho que todos nós deveríamos procurar, né, fundamentos para o que nós formos falar. Mas o juiz, se ele fundamentar a decisão dele somente na opinião dele, ele vai ser responsabilizado. A pessoa ali, o cidadão comum, pode até ser, ou não, mas enfim. Mas o magistrado não, ele tem essa responsabilidade. É uma questão de ética, né? Está no Código de Ética da Magistratura. Resumo da diferença. Independência. Garante que o juiz tenha liberdade frente a pressões externas, como políticos, empresas ou até mesmo outros colegas juízes, para formar o seu julgamento. Imparcialidade. Garante que o juiz seja neutro, justo com as pessoas que estão no processo, assegurando que ele não beneficiará uma parte em prejuízo da outra por motivos pessoais. Vamos ver de novo assim, vamos ler novamente, mas cada um lê sem a minha voz. Talvez vocês nem gostem da minha voz, né? Mas vamos ler. Estão vendo ali, ó? Uma coisa que eu reparei aqui, ó. Vejam bem, na parte grifada, né? Independência. Frente a pressões externas. Imparcialidade. Neutro e justo com as pessoas que estão no processo. Então, perceberam a diferença ali? Olha, perceberam por que o notebook LM ele grifou? Porque aqui está uma diferença básica. Aqui, ó. A independência ela é frente a pressões externas, né? Todos nós sabemos, assim, a mídia, ela noticia vários fatos, né, que são relevantes mesmo. Banco Master, aqui no Rio Grande do Sul, teve aquele caso triste, né, aquele triste episódio da Boate Kiss. Então, certos casos, assim, eles têm um clamor social. A sociedade, ela coloca pressão, certo? Mas o magistrado, ele não pode, assim, formar a convicção dele somente com base no clamor social. Por isso que a deusa Têmis, ela tem aquela venda, né? A justiça cega, porque o magistrado, ele tem que se ater aos autos do processo, às provas produzidas durante o processo, certo? Ele não pode se deixar levar pela pressão popular. Se nós fôssemos nos deixar levar pela pressão popular, teríamos pena de morte no Brasil, né? Porque muitas pessoas defendem, mas é vedado pela nossa Constituição, enfim. Agora, a imparcialidade já é em relação às pessoas que estão no processo, as partes. Por isso que é imparcialidade, as partes, não é? Então, independência funcional, para o juiz se precaver com relação a pressões externas, e imparcialidade, para ele ser neutro, né, e tratar as partes do processo igual, ator e réu. Porque depois nós vamos ver, assim, quer dizer, nesse estudo aqui, talvez não, mas o juiz, para garantir essa independência funcional, ele tem algumas prerrogativas, né, da irredutibilidade de vencimentos, da vitaliciedade, enfim, justamente para ele não sofrer pressões, para ele ter liberdade. Essas prerrogativas, às vezes, elas são vistas de uma maneira distorcida, né? Eu vejo as pessoas dizerem, o juiz, ele cometeu tal coisa e o prêmio dele vai ser aposentadoria compulsória.
eu não vou entrar no mérito, tá? Mas a finalidade da vitalicidade não seria essa que o público vê. A finalidade da vitalicidade no cargo é para o juiz ter independência funcional. Pessoal, é extremamente importante que um magistrado tenha independência funcional. Isso é vital para o nosso sistema, é vital para a nossa democracia. A independência do Poder Judiciário é vital para todos nós, para a nossa vida e sociedade, certo? Enfim, esse pequeno vídeo aí eu gravei, eu espero que vocês tenham gostado. Depois nós vamos gravar mais vídeos, certo? Isso aí foi um experimento, entende? Então, esses vídeos, assim, eu espero que tenham gostado, mas eu vou continuar gravando, porque, como eu falei, é um experimento. O que eu quero com esse experimento? Eu quero provar que é possível você, eu, qualquer pessoa, utilizar a inteligência artificial, utilizar os aplicativos gratuitos que nós temos para melhorar o seu estudo, para potencializar e ser um melhor estudante ou um melhor profissional, certo? Os meios, eles estão aí. A inteligência artificial, ela não precisa ser a nossa inimiga, certo? Ela tem que ser a nossa aliada. As pessoas dizem, olha, a inteligência artificial vai tirar emprego de muita gente. Realmente, de fato, né, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, isso aí acontece no processo no processo capitalista. O modo de produção, os bens de consumo, enfim, a economia ela vai evoluindo, vão surgindo novos produtos e novos serviços, os antigos vão ficando obsoletos. Quero dizer, hoje a gente tem o telefone celular e o que a gente menos usa o telefone celular é para fazer ligação. Acho que ninguém faz ligação no telefone celular, a não ser no WhatsApp, que é gratuito, né? Mas antigamente o que nós tínhamos? Nós tínhamos aquele telefone lá, ou residencial, que era pouca gente que tinha, porque era muito caro, ou então o famoso orelhão. Era esse o nosso meio de comunicação. A tecnologia evoluiu, né? Não temos mais, na minha casa não vejo casa nenhuma que tenha um telefone fixo. E o orelhão tu não vê mais na rua. Aí alguém vai dizer, mas o profissional que fazia manutenção do orelhão, sim, a empresa, a indústria que produzia o telefone, sim, ficaram para trás, mas surgiram outras indústrias, certo? O que nós temos que fazer? As mudanças ocorrem. E agora, elas ocorrem numa velocidade muito maior. Só nos resta nos adaptarmos às mudanças, certo? Nós não tem outra alternativa, nós temos que nos adaptar. Em vez de brigar, nadar contra a maré, nós temos que nadar a favor da maré. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar gravando. Quem quiser me acompanhar, vem comigo. Nós vamos passar na prova de humanística do Enem só com base na IA. Certo? Um abraço, boa noite a todos e até a próxima.